Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, e ainda continuando sobre a temática do perdão. Na segunda-feira eu falei com vocês a respeito de quantas vezes se deve perdoar. Pedro perguntou para Jesus quantas vezes deveria perdoar o seu irmão, se era até 7 vezes, Jesus disse não, é 70 vezes 7. Na quarta-feira nós falamos sobre como Deus é perdoador. Aquele rei, Acabe, apronta, não era uma pessoa das melhores e Deus o perdoa porque ele se arrepende. E hoje nós vamos ver que o maior perdão nós recebemos de Jesus. Atos capítulo 13, versos de 38 a 41 diz assim: Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Note que Paulo, ele está dizendo aqui aos seus ouvintes que é mediante Jesus Cristo é proclamado o perdão de pecados. No dia de Pentecostes, quando os irmãos lá da Judéia perguntaram ao Pedro o que eles fariam, Pedro disse o seguinte: cada um de vós se arrependa e seja batizado para a remissão dos vossos pecados e tereis a vida eterna. Ou seja, isso é algo que Deus nos promete, perdão dos pecados. E Paulo continua dizendo mais, Paulo faz questão de dizer o seguinte: por meio dele, todo aquele que crê é justificado. Note o seguinte: o cristão, nós não somos justos, não há um justo sequer. O único justo é Jesus, nós somos justificados. Aí a gente volta naqueles 4 grandes eventos do cristianismo. O cristianismo se baseia em 4 grandes eventos. Criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, tudo foi criado por Deus, Gênesis 1 e 2. A queda, Gênesis 3, o homem pecou, o pecado entrou no mundo, e aí vai até o final do Novo Testamento, a terceira parte, que é a justificação, a redenção. Alguém tinha que pagar o preço, e Jesus pagou esse preço. E a glorificação acontecerá na segunda volta do Senhor Jesus. Então, Paulo faz questão de dizer muito claro que mediante Jesus é proclamado o perdão de pecados e por meio dele nós somos justificados. Ou seja, nós não somos justos, mas nós somos declarados justos. E a justiça que nós temos, nós recebemos de Jesus. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Sempre que alguém peca, ele deve morrer. Mas nós não morremos. Por que nós não morremos? Nós não morremos porque Jesus morreu por nós. No Velho Testamento, quando alguém pecava, ele tinha que oferecer sacrifícios. Ele tinha que matar um cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu por todos nós. E note o seguinte: a lei, ela não tem poder para justificar. A lei, se você obedece, imagine o seguinte: vamos pegar só os 10 mandamentos. Se você obedece 9 e desobedece 1, você é transgressor da lei. Não, mas eu obedeci 9, não tem problema, você desobedeceu 1. Mas e os 9? Não justificam. Agora Jesus justifica. Ele nos justifica, porque ele morreu em nós. Ele fez aquilo que a lei nunca pode fazer. A lei, ela não pode justificar o pecado. Jesus pode. Por quê? Porque ele morreu por nós. Ele deu o seu sangue no nosso lugar. Por isso, cuidem-se para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. E ele está citando aqui Abacuque, capítulo 1, verso 5. Orem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou com Jesus. O reino de Deus está presente em nós. O Espírito Santo habita em nós. E com isso, o reino de Deus é aqui. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus é e ainda virá. Ele é porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Mas ele virá quando Jesus voltar. Quando Jesus vier pela segunda vez, aí o reino terá em toda a sua plenitude. Mas lembre-se, só Jesus pode
nos perdoar dos nossos pecados. Só Ele pode proclamar perdão e só Ele pode nos justificar. Tenha uma boa noite, tenha um bom final de semana. Até segunda-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário. E domingo, às 19 horas, temos no YouTube o nosso culto Pique Taguatinga. Lembrando que nesse domingo também temos culto às 10 da manhã, mas esse não é online. Fique em paz, bom final de semana, que Deus te abençoe e até a próxima.